Bem, hoje nós vamos falar sobre introdução alimentar. Talvez seja um dos assuntos mais importantes, os assuntos em termos de saúde mais importantes para os nossos filhos. E a introdução da alimentação assumiu nos últimos anos um protagonismo que nunca teve antes. E isso porque se descobriu, de uns 20 anos para cá, que o que você dá para o seu filho comer, principalmente quando está dentro do útero, e nos primeiros 2 anos de vida, pode influenciar, pode impactar no metabolismo dessa criança ao longo de toda a sua vida. Isso é muito forte, porque o metabolismo nosso é algo que vem da nossa genética. E ele vai definir várias coisas. Se você vai ter mais propensão a sobrepeso ou não, se você vai ter hipertensão ou não, mais propensão ao aumento da sua glicemia, da glicose ou não, alguns tipos de câncer ou não. Muita coisa é relacionado ao jeito que o nosso corpo utiliza os alimentos, que é o famoso metabolismo, um nome genérico que serve para muita coisa. Então, quando alguém come super bem, mas tem sobrepeso, mas tem vários problemas de saúde, a gente costuma dizer que o nosso metabolismo dessa pessoa não favorece essa pessoa. Isso é genético, mas isso pode ser influenciado pelo que você dá para o seu filho nos primeiros 2 anos de vida. Então, ele tem um metabolismo, mas tem uma influência sobre ele nos primeiros 2 anos de vida. O nome disso chama epigenética, que é a influência do ambiente sobre a genética, da nutrição sobre a genética. Então você não muda a genética, mas você modula os genes. Você aumenta a expressão de alguns genes e diminui a expressão de outros genes. Bem, esse é um dos principais motivos que leva a gente a levar muito a sério a introdução da alimentação. Então, se um menino de 5 anos está tomando refrigerante, guloseima, não está impactando no metabolismo dele. Mas se uma criança de 1 ano está comendo isso pode impactar para o resto da vida. Além dessa importância, existem outras. Por exemplo, a microbiota, que é a flora intestinal do bebê, está sendo formada nos primeiros 3 anos de vida. Dependendo do que você dá para o seu filho comer, você pode formar uma microbiota melhor. E isso marca a vida inteira. Um indivíduo com uma boa microbiota é um indivíduo que tem uma capacidade de comer coisas diferentes sem passar mal. É um indivíduo que pode ter menos risco de algumas doenças intestinais no futuro. Olha só como é importante. É o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos em termos de saúde é uma boa alimentação nos primeiros 2 anos de vida. O paladar da criança pode ser influenciado pelo que você dá nos primeiros anos de vida. E isso pode ficar. Pode ter uma influência sobre isso. A relação emocional que a criança tem com a comida, ela também é estabelecida nos primeiros 2 anos de vida. O que a gente quer é que a criança tenha prazer de comer, que ela olhe a comida, esteja no almoço, no jantar e tenha prazer. Tenha uma relação positiva com a comida. E uma das coisas que pode influenciar e impactar nisso está nos primeiros 2 anos de vida também. Vocês vejam como que é importante essa introdução alimentar e ela tem que ser bem feita. Bem, então quando começa a introdução da alimentação, normalmente a criança ela come inicialmente não porque ela está com fome, ela come de curiosa. Ela abre a boca e coloca aquilo na boca como se ela abrisse a boca e colocasse um bichinho na boca qualquer. Então ela come no início de curiosa. Por curiosidade, é isso que leva ela a comer alguma coisa. E com o passar do tempo, ela associa isso a um bem-estar, a uma saciedade, e aí ela passa a ter outro tipo de relação com a comida. Então, a primeira dica é quando a criança for começar a introduzir a alimentação, o momento que você vai introduzir é o momento que a criança está alegre, está esperta, está interagindo, está sorrindo para todo mundo. Aquela hora que está gostoso de brincar com o nosso filho,
aquela é uma hora interessante de você começar a dar comidinha. Porque quando a criança está sonolenta, não vai comer direito. Quando está com muita fome, no começo não vai comer, porque não come de fome no começo, não vai querer mamar, não vai querer comer. Se a criança está enjoada, não vai comer bem. E se não vai comer bem, pode ter uma relação negativa com a comida. A criança faz aversão à comida com muita facilidade. Então, se a gente der o alimento com muita ansiedade, com muita imposição, ela vai gerar uma aversão. Tem criança que vê a colherzinha e começa a chorar. Que vê a comida, a mãe senta no cadeirão e começa a chorar. Porque fez uma associação negativa com o momento da alimentação. Então, a primeira dica é essa. Tem que ser uma relação boa com a comida. E para essa relação ser positiva, a gente tem que usar todos os sentidos da criança. O tato, pode pegar comida com a mão, a gente pode dar na nossa mão, pode usar a colherzinha assim, o cheiro, a bagunça, tudo isso está incorporado nesse momento. Essa é a primeira coisa. Bem, a alimentação, ela tem também um componente cultural muito forte. Então, nosso filho vai comer arroz, feijão, legumes, porque vocês acreditam que isso é melhor para eles e é o que vocês comem todos os dias, porque essa é a nossa alimentação brasileira. E se a gente repete isso todos os dias, o mais provável é que é isso que vai comer. Mas se nós acreditássemos que o bom fosse dar um peixe cru para eles, como se faz em algumas culturas, é exatamente isso que os nossos filhos comeriam também. Então a gente tem que abrir a cabeça com relação à alimentação, no sentido de oferecer para o nosso filho coisas mais distintas possíveis. Como no primeiro ano de vida o paladar é muito grosseiro, o leque de coisas que a criança pode comer é muito grande, a gente tem que aproveitar esse período, porque depois dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, esse leque vai reduzindo. A criança vai ficando mais seletiva. Então a gente tem que aproveitar o primeiro ano de vida e oferecer o máximo de variedade possível. Porque vai ficar mais seletivo? Vai, não tem jeito. A maioria das crianças vão ficando mais seletivas. Mas se ficar seletiva com base num leque grande que você propiciou, vai ficar menos seletivo, não vai te dar tanto trabalho e, mais importante, no futuro, mesmo que seletiva essa criança se torne, no futuro vai tender a comer também muito melhor. Então é comum, por exemplo, um exemplo clássico que a gente usa muito por exemplo, a mãe adora abacate e oferece todos os dias abacate para o seu filho porque ela ama abacate. E a criança cospe, não quer. E você vai oferecendo, e oferecendo, oferecendo. Pode ser que um dia ele comece a comer, e é muito provável que isso vai ocorrer. E vai começar a gostar do abacate, mas você insistiu. Porque tem 3 grupos de alimento. Aqueles que a criança às vezes não gosta, nunca vai gostar. Os que a criança ama e aqueles que precisa de uma certa insistência, que é a maior parte dos alimentos. Em média, nesse grupo, são necessários 6 a 8 tentativas para a criança começar a comer. Então, se a gente insiste, é muito provável que a criança vai começar a comer. Agora, se vem o pai, por exemplo, e odeia abacate, primeira vez que dá para o seu filho e cospe, o pai vai falar, puxou pro papai. Não vou mais dar, não vou fazer isso com meu filho. Esse negócio é horrível. E não dá mais. E aí, muito provavelmente, seu filho não vai comer um abacate. Né? Então, só citando um exemplo, como nós temos que abrir o nosso leque de possibilidades. Então, nós falamos da relação emocional, tem que estar bom. Se você está ansiosa, se você está nervosa para dar a comida, às vezes uma outra pessoa seja mais interessante dar no momento que você estiver mais aflita, porque isso passa no momento da alimentação. Temos que diversificar a alimentação no primeiro ano de vida o máximo possível, oferecer o máximo de alimentos possíveis no primeiro ano de vida. E tem outras regrinhas que mudaram ao longo dos anos. Por exemplo, sal, não se recomenda mais dar sal no primeiro ano de vida. Quando você não dá sal no primeiro ano de vida, você pode diminuir em muito a chance da criança, quando na terceira idade, ter hipertensão. Olha só que legal. Porque o metabolismo do sódio também está em formação. Suco a gente não deve dar mais no primeiro ano de vida, porque o suco é um líquido doce. É comum no início da introdução da alimentação, quando a gente começa com água também, a criança não aceita água no começo. E aí muitos pais, nossa, não está aceitando água, mas precisa tanto de água, acaba dando líquido doce. O suco, a água de coco. E algumas crianças nesse momento incorporam aquele líquido doce e não querem mais nada. Não querem mais a água.
e fica aquela criança mais afeita ao líquido doce, portanto mais afeita futuramente ao suco de caixinha e ao refrigerante. Mas não é só isso. O suco, quando você toma o suco, açúcar, aquele carboidrato, como ele foi triturado, batido no liquidificador, no mixer, ele perde fibra. Então, ele é absorvido mais rapidamente e faz um pico de glicose no nosso sangue. E esse pico de glicose, por metabolismo que está em formação, é prejudicial. O pico de glicose faz com que a gente tenha um pico também de insulina, que é produzida pelo nosso pâncreas, que fica atrás do estômago, e faz um pico de insulina. E esse pico de insulina faz acumular mais gordura. E a gente fica menos saciado. Rapidamente você quer comer outra coisa quando você dá o suco. E olha que às vezes num suco você põe mais do que uma fruta, então ele fica mais calórico, com um pico de insulina, de glicose e de insulina muito maior. Isso é ruim para o metabolismo do bebê. Por isso que no primeiro ano de vida a gente não dá mais suco para o bebê. Então algumas coisas mudaram com relação à alimentação. Não se tritura, não se bate no liquidificador, isso já se sabe há muito tempo. Oferecer em pedaços ou oferecer mais amassadinho, isso se sabe que é irrelevante do ponto de vista pediátrico da incorporação do alimento pela criança. Então tem alguns modismos de oferecer sempre em pedaço, mas são exatamente modismos. O mais importante é respeitar a saciedade da criança e fazer com que aquele momento seja bom. Né? Se tiver que ser com um pouquinho de pedaço, sem colher ou não, isso é de uma importância menor. E em outro momento a gente pode falar um pouco mais disso, sobre o Bliss, BLW, outros métodos de introdução da alimentação. Bem, uma questão que a gente está vendo muito aqui, as mães perguntando, é quando introduzir, né, o alimento. Quando que introduz o alimento? Bem, isso tem muita ciência por trás. As sociedades que estudam isso, as sociedades de nutrologia, gastroenterologia pediátrica no mundo, já chegaram a um consenso. As sociedades europeias e americanas se juntaram e fizeram um consenso sobre isso. E o que se sabe é que não se deve introduzir alimentação antes dos 4 meses de idade. Não tem nenhuma exceção. Antes de 4 meses, não introduziríamos nenhuma comida. E evitar introduzir depois do 7º mês. Então nós temos uma janela onde é possível começar a introdução da alimentação. 4 a 7 meses. E com base em que tem isso? Com base na maturidade intestinal, maturidade dos rins, e com base no desenvolvimento sensório-motor oral da criança. Então a criança tem que estar com desenvolvimento sensório-motor adequado para comer aquela comidinha. Como o desenvolvimento da criança é uma coisa muito ligada à outra, normalmente a hora que a criança está com o desenvolvimento sensório-motor oral apto para comer a comida, e a hora que a criança já está sentando mais com apoio, pelo menos. É a hora que a criança já está. Numa tribo indígena, quando que a mãe sabe que pode comer? A criança está aqui no colo da mãe, está amamentando, ou está comendo alguma coisa, e a criança vai lá, pega o negócio e coloca na boca. Isso normalmente acontece nessa fase entre 4 e 7 meses. Então essa é a fase onde é possível introduzir, mas cada criança tem um desenvolvimento específico. Pode ter uma criança que está mais molinha um pouquinho, que ainda não está sentando, está com muito reflexo de extrusão dos alimentos, aquele reflexo que cospe os alimentos muito. Aí a criança que pode ter uma experiência um pouco negativa se você começar um pouco antes da hora. Então isso vai depender do desenvolvimento do bebê também. Por isso que alguns pediatras podem começar com 5, com 6, 6 meses e meio. Isso pode depender do desenvolvimento do bebê. O que vocês vão mais ouvir e ver nas mídias, nas reportagens, é os 6 meses de introdução da alimentação. Os 6 meses já é uma determinação da OMS, Organização Mundial de Saúde, é um outro órgão, um órgão mais político do que científico nesse sentido, e que está voltado aos bolsões de pobreza, aos países e regiões subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, onde não tem nem fórmula infantil de qualidade, onde você quer maximizar ao máximo o potencial do aleitamento materno.
E aí eles estudaram na mesa, com base nessa informação de 4 a 7, tem que decidir. Claro que não é 6 meses para todo mundo, as crianças de 6 meses são diferentes umas das outras. Mas tem que decidir um marco. E 6 meses foi um marco decidido para você tirar mais vantagem do aleitamento materno. Postergar ao máximo o aleitamento materno. E se a gente colocasse muito antes, 4, 5 meses, a gente erraria mais. Então, a gente coloca por 6 meses de alimentação. Por isso que vocês ouvem muito a questão dos 6 meses. Então, quando introduzir, pode variar um pouquinho. E aí, o que a gente ouve de pergunta, e na alergia? Eu introduzo mais cedo ou mais tarde? Faço diferente na alergia? Bem, a resposta simples é não, não faz diferente, é a mesma coisa. Só que tem uns detalhes. Bem, se a criança tiver em aleitamento materno exclusivo, aí o interessante é você esperar os 6 meses. A gente postergar a alimentação para depois dos 6 meses, sim. Porque a gente sabe que em aleitamento materno exclusivo, se você posterga esse aleitamento, você tem uma chance dessa criança desenvolver uma sensibilidade, ela melhorar mais rápido da alergia, ela melhorar essa sensibilidade à proteína do leite de vaca mais rapidamente, né? Isso que a gente quis dizer. Então, quando está em aleitamento materno, a gente, em geral, mantém ele mais tempo. E, por volta do 6º mês, a gente começa a introdução da alimentação. E quando está só em fórmula, não está em aleitamento materno e está só em fórmula, aí o que vale é a parte do desenvolvimento. Então, a maioria das crianças a gente começa a introdução entre 5 e 6 meses. Quando está em fórmula, quando está em aleitamento misto, se a criança tiver um bom desenvolvimento. Porque lembra, no primeiro mês de introdução da alimentação, não é um mês de alimentação, que a criança não vai comer muito, não vai ganhar peso com aquilo. É um mês mais de experimentação do que de alimentação. Inclusive, é muito comum que a criança demore para começar a comer. Então, antes da introdução da alimentação, é bom os pais saberem que seu filho pode demorar para começar a comer. E se você não sabe disso, você erra. Porque se você começa com uma colherzinha, 2, a criança cospe, você começa a ficar aflito, ansioso. Uma semana passou, 2, 3 semanas se passaram e nada do seu filho comer. Aí a gente começa a errar. Porque toda vez que a gente se preocupa, quanto mais preocupado a gente fica, mais erro a gente comete, normalmente. Então, por isso que nesse momento de introdução da alimentação, tem que ter essa tranquilidade. O primeiro mês ele é mais de experimentação, por isso que a gente começa entre 5 e 6 meses, tá? Para algumas crianças. Outra situação, então a gente falou leite materno e fórmula. A criança não está estável ainda, isso quer dizer que ela está reagindo. E essas reações são intensas, são exuberantes. Nesse caso, a gente tenta estabilizar a criança antes do início da introdução da alimentação. Porque se a criança está instável, qualquer coisa que a gente der de alimento, se a criança está instável, como o próprio nome diz, você pode ter dias ruins, dias bons, dias ruins, dias bons. Aí tá uma fruta, dá um legume e a criança reage, você vai ficar achando que ela tem alergia a múltiplos alimentos, vai ficar confusa. Então, por isso, bom senso mesmo, a gente espera estabilizar primeiro, para depois introduzir a alimentação. Então isso é o ideal. Só que às vezes não é possível, às vezes a criança está instável e já está com 6, 7 meses, tem um limite para isso também. Está com 7 meses, não está instável ainda. Né, por algum motivo. Se o tratamento for feito corretamente, essa criança já era para estar estabilizada. Então o desejável é estabilizá-la antes de iniciar a introdução da alimentação, para não haver dúvidas. Porque com a introdução da alimentação, pode haver reações de adaptação intestinal. A criança nunca comeu. Primeira vez que vai comer alguma coisa. E o nosso intestino, quando exposto a uma coisa pela primeira vez, até nós adultos, a gente pode ter umas reações de adaptação. Pode eventualmente ter mais gases, uma regurgitação, uma cólicazinha, uma flatulência diferente, umas fezes com cor diferente. Isso não são reações alérgicas, são reações de adaptação. Outra situação que pode mudar é se você desconfia que seu filho é alérgico a múltiplos alimentos ou não.
Se você desconfia que é alérgico a múltiplos alimentos, porque a mãe teve que fazer uma dieta muito grande, que não ficou só restrita a leite e soja, mas teve que retirar outras coisas, aí a introdução da alimentação ela tem que ser feita sim com mais cuidado. Mas, lembrando, mesmo muitas mães que fazem dietas restritivas, não só para o leite, como soja, como para outras coisas, muitas vezes o seu filho consegue comer até aquelas coisas que a mãe tinha problema quando amamentava. Por exemplo, a mãe que teve que tirar o glúten e seu filho melhorou. Mas muitas vezes, quando a criança é exposta ao glúten, mais para frente a criança muitas vezes não tem nada. Então não é garantia quando a criança reage a algo que a mãe come, que ela vai reagir quando for exposta. Tudo isso eu estou falando, mas isso não vale para o leite e para a soja, tá? Vale para outras coisas. Por exemplo, a mãe tirou a banana, a mãe tirou o bolo, a mãe tirou o ovo da sua alimentação e achou que a criança foi bem, não é por isso que a criança vai ter alergia do ovo quando for exposta. Então uma coisa é a dieta materna e outra coisa é a alimentação da criança. Fora leite e soja, que vale para os dois, com relação ao restante da alimentação, são coisas distintas. Bem, não sei se ficou muito claro essa parte, mas qualquer coisa a gente vai depois falar um pouco só sobre isso. Outra pergunta que as mães fizeram muito aqui é qual alimento que começa a introduzir? Com que alimento que começa? Bem, como eu falei, a alimentação ela tem um componente cultural muito grande. Então, tem países que começam com legumes, tem países que começam com cereais, tem países que começam com proteína. E a gente aqui, América Latina, Europa, por uma questão cultural, a gente começa com frutas, na maioria das vezes, né? É interessante começar com frutas, porque lembra o paladar mais inato do bebê, que é mais puxado um pouquinho pro doce, na maioria das vezes. Porque é um alimento facilmente disponível, e como no começo a criança às vezes não come muito, come 1, 2 colherzinhas, então a fruta é mais disponível, mais funcional nesse sentido. Porque imagina você fazer um caldeirão, fazer um monte de coisa, os legumes e tal, todo aquele trabalho e a criança come 1, 2 colherzinhas. Você vai se frustrar mais. Se frustrando mais, você tende a errar mais, você vai ficar mais ansioso, mais ansiosa. Então, por esse motivo, talvez fruta seja interessante começar. A gente gosta de começar com a fruta. E depois vem os legumes. Mas e na alergia à proteína leite de vaca? Como que a gente faz? Bem, depende. Como muita coisa na alergia, depende. Porque cada alérgico é diferente um do outro. Numa criança que tem uma alergia mais intensa, que tem uma suspeita de alergia a múltiplos alimentos, numa criança que não está totalmente estabilizada, aí o ideal talvez seja começar com legumes. Esse é o método que a gente faz. É o método que a gente escolhe para a introdução da alimentação com crianças com APLV. Então pode haver diferenças. Esse é o nosso método para introduzir alimentação na criança com alergia à proteína leite de vaca, que seria introduzir os legumes primeiro, ao invés das frutas, nesse subgrupo de crianças com alergia à proteína. Relembrando, crianças com suspeita de alergia a múltiplos alimentos, crianças que não estão totalmente estáveis ou crianças com quadros mais severos. Nesses casos, então, a gente começaria com legumes. Por quê? Porque, de modo geral, as frutas são mais alergênicas do que os legumes. Então, a chance de uma alergia à banana é maior do que a chance de uma alergia, de modo geral, ao chuchu, à abóbora, à batata. Por esse motivo aqui, então, algumas vezes a gente começa com legumes. Outra coisa que dá muita confusão vou começar com frutas cozidas, vou cozinhar fruta. Bem, no comecinho todo dessa história da alergia, se observou que, por exemplo, quando a criança tinha uma alergia à maçã e você cozinhava a maçã, a criança podia não ter mais alergia, não desenvolver, não ter
a reação alérgica da maçã cozida, só da maçã crua. Acontece que, quando você faz o cozimento da fruta, você perde fibra, perde propriedade, que é o grande benefício da fruta, é fibra. Então você vai fazer, assim como o suco, um pico de glicemia, que é o que você não quer. Outra coisa, você reduz a fruta. Isso quer dizer que você torna ela mais doce. Então você vira uma papa de fruta doce. Você está dando, então, uma guloseima. Você está dando muito açúcar sem fibra quando você cozinha um determinado alimento. E outra coisa também, se seu filho tem alergia da maçã, ele pipoca, tem alguma reação alérgica de maçã, você vai dar maçã cozida? Tem tanta fruta, você não dá mais maçã, você não vai dar mais maçã. É simples assim. Porque mesmo que não tenha aquela reação clinicamente evidente, a gente não sabe se está acontecendo algo que pode estar interferindo um pouquinho no intestino ou não. Então é melhor não dar. Isso com relação a cozido ou não. Outra pergunta que fizeram aqui. E os alimentos mais alergênicos, aqueles famosos, ovo, peixe, amendoim, glúten, posterga a introdução deles na criança com alergia ou não? Bem, não posterga. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o conceito mais atual em alergia à proteína de vaca, é que não deve se postergar os alimentos. Mas não é porque não se deve se postergar que você tem que correr e introduzir tudo. Não, depende. Se a criança está instável, está em reações alérgicas, para que você vai ficar introduzindo ovo, glúten e outras coisas? Não, mas se a criança está estável, você pode introduzir exatamente como você introduziria na criança que não tem alergia à proteína do leite de vaca. Então não está indicado postergar esses alimentos. Tem alguns estudos mostrando que para alguns alimentos, quando você posterga, por exemplo, o amendoim, se bem o amendoim não é um bom exemplo, porque a gente não usa muito no Brasil, mas quando você posterga, por exemplo, o glúten, você pode aumentar a chance da criança ter intolerância ao glúten no futuro. Por isso que não se posterga nada. A não ser que a criança esteja instável, etc., porque não é para sair na correria introduzindo tudo. Outra pergunta que as mães fizeram aqui é sobre o feijão. O feijão, muito comum na nossa cultura brasileira, ele é uma leguminosa que é muito fermentativa, que produz mais gás. E não é porque produz mais gás que a gente vai deixar de usá-lo. E claro que cada microbiota do bebê é diferente, então pode produzir mais gás no bebê do que no outro, independente da alergia à proteína do leite de vaca ou não. Em geral, quanto mais escuro o feijão, por exemplo, feijão preto vai produzir mais gás que o feijão branco. A gente normalmente começa com carioquinha, né? Com feijão mais comum no nosso caso. Uma técnica para diminuir a fermentação do feijão seria colocá-lo de molho. Deixa 12 horas de molho, por exemplo, 24 horas, tira a água, coloca de molho de novo. Mas isso não precisa ser feito de forma corriqueira para todo mundo. Isso só se seu filho tiver muitos gases quando ingere feijão. O feijão, ele é alergênico? Tudo pode ser alergênico, mas não é comum. Tem muita gente preocupada porque existe como muitas crianças com alergia à proteína leite de vaca também têm alergia da soja, o feijão tem uma possibilidade grande de contaminação com os grãos de soja. Então tem uma grande preocupação com relação ao feijão. Bem, o que a gente fala é que essa preocupação é muito maior do que na realidade se encontra na prática as reações ao feijão. Quando a mãe amamenta seu filho e tem que tirar tudo, inclusive soja, às vezes a gente tem que tirar o feijão também. Quando a criança está muito sensível, ainda está reagindo, às vezes a gente tem que tirar o feijão ou usar um feijão específico que a gente sabe que é limpo, sem proteína do leite, sem proteína da soja. Mas isso é muito difícil às vezes de encontrar um feijão bem limpo mesmo. Então, isso é um contexto na mãe que amamenta. Agora, não se sabe por que, na hora que a criança começa a introdução da alimentação, mesmo que a mãe tenha retirado o feijão durante a amamentação e tenha achado que foi positivo, durante a introdução da alimentação do seu filho, na maioria das vezes a gente pode sim introduzir o feijão e na maioria das vezes com sucesso, mesmo em crianças com alergia à proteína leite de vaca. Então tem sucesso com o feijão. Então, mito ou verdade?
as crianças com alergia à proteína do leite de vaca podem ter alergia a outros alimentos? É mais propensa a ter alergia a outros alimentos? Bem, uma criança que tem alergia à proteína de vaca, sim, a incidência, a propensão a ter alergia a outros alimentos é maior se comparado com a criança que não tem alergia à proteína do leite de vaca. Mas é importante saber, presta atenção, que eu vou falar agora. A maioria das crianças com alergia à proteína do leite de vaca não tem alergia a mais nada. A maioria, tá? Claro que você pode pensar, mas o meu tem. Sim, o seu, o da vizinha, o fulano. Mas a maioria das crianças com APLV só tem alergia à proteína de vaca e soja. E não tem alergia a mais nada. A maioria. Agora, se seu filho tem alergia à proteína de vaca, sim, ele tem uma chance um pouco maior do que o vizinho que não tem alergia à proteína de vaca, ele tem uma chance um pouco maior de ter alergia a outros alimentos. E por ele ter uma chance um pouco maior de ter alergia a outros alimentos, a gente vai ficar sempre atento. Mas a gente já é atento mesmo. As fezes, a cólica, tudo na criança com APLV, então a gente só vai ficar atento nas relações entre o que ele come e os sintomas, tomando cuidado para não exagerar, não achar que qualquer flatulência, um pouquinho de cheiro diferente, um cocôzinho diferente, isso é por alergia, porque isso pode ser só uma reação de adaptação intestinal e não uma reação alérgica, imunológica alérgica. Então, se o seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, ele tem uma chance maior de ter alergia aos alimentos, mas a maioria não tem. Então a chance do seu filho, embora seja maior do que aqui da criança que não tem alergia, a chance dele é que não tem alergia a mais nada. Lembra que o alérgico múltiplo, o alérgico a múltiplos alimentos, é uma pequena porcentagem das crianças com APLV. Uma pequena porcentagem delas tem alergia à proteína do leite de vaca. Lembra que quem tem alergia à proteína do leite de vaca é um alérgico. Então, ele tem um potencial, a criança alérgica, qualquer que seja a alergia, a criança com rinite, com asma, com alergia alimentar, com alergia de pele, qualquer alergia, 70% das pessoas têm alguma alergia. A criança com alergia alimentar, ela pode ter outras alergias. Frequentemente acaba desenvolvendo outras alergias, na verdade, porque é um menino, é uma criança alérgica. Antes de ser alérgico alimentar, ele é um alérgico, como 70% da população. E cada um tem uma alergia diferente um do outro e vai desenvolver isso de formas distintas ao longo do envelhecimento. Que mais? Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Tem uma mãe aqui perguntando se você já falou, mas talvez entra depois. Tá, me fala. Vamos ver uma pergunta aqui. Meu neném tem 5 meses, já posso entrar com alguma fruta? Primeira, né? Uhum. Sim, a princípio sim. A não ser que esteja instável ainda, a não ser que tenha uma contraindicação. Se tem 5 meses, tem um desenvolvimento normal, está sentando com apoio, está olhando para tudo, super ativo, sorrindo, querendo pegar as coisas, colocando na boca, então talvez já seja. Mas lembra, segue as instruções do pediatra. O seu pediatra é quem conhece o seu filho. A outra aqui. Posso ler aqui? Vamos ver. A minha filha reagiu ao leite, soja, ovo, feijão, amendoim, uva, goiaba, abacaxi e camarão. Ou seja, reagiu a um tanto de coisa, né? Todos esses alimentos feitos TPO de diagnóstico. Então, pelo que ela comentou aqui, foi um diagnóstico bem feito, né? De todos esses alimentos. Hoje, com 4 anos, só reage a ovo. Até ao cheiro ela reage. Bem, isso é uma evolução positiva, porque reagir a leite, soja, ovo, feijão, amendoim, uva, goiaba, abacaxi, camarão, 9 coisas, e agora está reagindo a uma coisa, tem que ver isso por esse lado. Está positivo, está evoluindo bem. E provavelmente, vou te falar uma coisa, vai melhorar da alergia do ovo também. Provavelmente, mais pra frente, né? Não é pra você testar o ovo agora, não. Se até o cheiro ela reage, não testa, não. Outra pergunta aqui. Meu filho tem 17 meses, é APLV,
os sintomas eram gastrointestinais, sem sangue nas fezes. Toma soja, toma leite de soja e tá super bem. Super bem, tinha só sintomas gastrointestinais. Devo começar a TPO ou espero mais um tempo? Bem, um ano e meio, tá super bem, não tem mais nada, depende muito de quais foram os sintomas gastrointestinais, você falou que não foi sangue nas fezes, e até quando que eles ocorreram, né? E se houve nesse meio tempo, porque às vezes a criança está com um ano e meio, mas às vezes é um tio lá, uma vizinha, deu alguma coisinha que não devia, reagiu ou não reagiu? Tudo isso a gente leva em consideração. A princípio, se foram sintomas gastrointestinais mais leves, se faz muito tempo, a princípio poderíamos considerar sim. Mas, de novo, seja conduzido pelo pediatra que está te acompanhando. Só pede uma vitamina. Boa tarde, sou mãe de APLV e precisava tomar uma vitamina porque não estou tomando nada. Você pode me indicar alguma que não contém traços de leite? Essa pergunta é difícil, porque na maioria das vezes uma mãe que tem uma boa alimentação, e a gente consegue fazer uma boa alimentação mesmo sem proteína do leite de vaca e soja, não precisa usar vitamina. Ela acaba não tendo déficit de vitamina. O que se discute é o déficit de cálcio na alimentação. Isso é uma coisa discutível que a gente pode até depois fazer um vídeo sobre o cálcio, que é bem legal também. Mas de qualquer forma, na maioria das vezes não há necessidade dessas vitaminas. A maioria acaba tendo como recipiente a lactose. Muitas delas têm a lactose purificada, mas eu não vou te indicar uma vitamina aqui. Porque pode ter alguma reação e a gente precisa saber como é que é a sua alimentação. Vitamina não é uma coisa assim, vitamina. Tem que saber qual vitamina que é, a quantidade de vitamina, se são polivitamínicos, se são algumas específicas, como é que era a sua alimentação antes, né? Qual que é o impacto agora. Nossa, tem muita coisa. Então, isso é coisa que a gente não vai prescrever nada por aqui. Outra aqui. Não, isso aqui a gente já viu. Não, faltou. Beleza. O que mais aí? Estamos olhando aqui algumas perguntas, tá bom? Bem, meu filho mama no peito, caldo de galinha e de carne. Mama no peito, tá. Caldo de galinha e de carne pode fazer mal para ele? Porque eu volto a trabalhar e eles usam esse tempero na empresa. Tá, eu entendi, caldo de galinha e carne para você, para a mãe que está amamentando, né? É isso que eu entendi. Sim, pode fazer mal, porque se seu filho tem APLV, a maioria desses caldos prontos de carne de galinha tem proteína do leite de vaca. Outra pergunta. Doutor, meu filho tem 5 meses. Evacua 3 vezes com sangue. Evacuou 3 vezes com sangue. E nas 3 vezes, eu tinha tomado leite de caixinha. Eu sempre comi e tomei leite e derivados. E nunca deu nada. Pode ser APLV? Sim, pode ser. Lembra que a alergia à proteína, ela não ocorre logo no início. Demora um tempo para se desenvolver. Tem outros vídeos que a gente explicou por que demora um tempo para desenvolver. Então, não é no primeiro mês, no segundo mês. A maioria das crianças desenvolve entre 1 e 3, mas pode haver com 4, com 5. Então, você sempre tomou leite de caixinha e nunca teve nada. E uma hora começa a ter. Se fosse começar a ter com 2 anos, não, tá muito. Mas ali nos primeiros 6 meses de vida, pode ser que sim, que seja a PLV. Porque teve sangue 3 vezes quando você tomou leite de caixinha, mesmo não tendo tido antes. Ele pode ter desenvolvido a alergia. A gente desenvolve a alergia. A gente não nasce com ela, ela é desenvolvida. Você nasce com a predisposição, com a genética, com a propensão, que a gente não sabe muito bem, não está muito claro, e aí você desenvolve ela. Esse aqui já foi.
Ah, tá. Josiane falando que a pediatra às vezes não é especialista, muco e diarreia. Ah, tá. Mesmo o seu pediatra não sendo especialista, vocês têm que buscar informação, tem que assistir o vídeo, tem que procurar um gastropediatra se tiver na cidade, mas a pediatra, ainda assim, a gente tem que confiar no pediatra do nosso filho. Busque informação, discute com ela, isso é importante. Bem, outra pergunta, sobre a reação a traços domésticos. Todos os bebês têm? E como saber se está tendo? Quando deve trocar as coisas de casa? Bem, não são todos os bebês que reagem a traços domésticos. Não são todos os bebês. Bem, de modo geral, quando a criança está sendo amamentada exclusivamente ao seio e tem reações alérgicas, de modo geral a gente tira tudo, até os traços domésticos, tudo. Mesmo sem saber. Por quê? Porque no começo você quer estabilizar a criança. Você estabiliza e depois você começa a diminuir a complexidade da dieta da mãe. Até psicologicamente para a mãe é melhor. Imagina se começar uma dieta de um jeito, não está funcionando, aí você tem que tirar traços depois, tem que avançar mais ainda, é muito ruim isso. Então o ideal é começar mais rigoroso possível para estabilizar a criança, melhorar a criança. Aí depois, a depender da situação, a gente autoriza a volta dos traços e assim por diante. Então não são todos bebês que precisam trocar tudo. Às vezes você está fazendo essa pergunta porque seu filho tem a PLV, você já fez a dieta, está melhor, a criança está melhor e você não tirou os traços. Mas seu bebê está bem, está amamentando ao seio, seu bebê está bem e você não tirou os traços domésticos. Deve tirar? Não, aí não, seu bebê está bem, você está bem, está tudo bem, não precisa tirar os traços domésticos. Nesse caso, né? Outra pergunta. Meu filho não evacua mais com sangue, mas ele faz na média de 8 a 10 vezes ao dia. E normal. Então eu entendi que são fezes normais, mas de 8 a 10 vezes ao dia, uma frequência aumentada. A pediatra falou que é normal, mas eu acho demais ele fazer tantas vezes por dia, tudo sem sangue. Isso vai depender da idade do seu bebê. Deixa eu ver se eu colocou a idade dele aqui em algum lugar. Vai depender muito da idade. 5 meses. Não, 5 meses? 5 meses. Peraí. Eu vi aqui nas mensagens anteriores que o bebê tem 5 meses. 8 a 10 vezes por dia é um pouco acima da média para a criança de 5 meses que está sendo exclusivamente amamentada ao seio, não é isso? Mas acima da média, mas pode ser que seja normal sim. Se o bebê está ganhando peso direitinho, não está assado, não está com cólica, está tudo indo bem, e a única questão é a frequência das fezes, então sim, pode ser normal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam falar. Acho que é isso, né, gente? Então, agradeço por vocês estarem aqui, estarem ouvindo, e a gente vai conversando. O próximo vídeo vai ser sexta-feira que vem, ao vivo de novo, às 2 da tarde, e a gente se encontra lá para mais outro bate-papo, ok? Um abraço para vocês, fiquem bem.